Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Estou muito feliz por vocês estarem aqui, tirar um pouquinho do tempo de vocês para aprender uma coisa nova. Já demonstra que todo mundo que está aqui quer crescer de alguma maneira. Eu sei que tem pessoas de diversos níveis, eu sei que tem gente que já opera na bolsa, já analisa gráfico e quer apenas se aperfeiçoar, ver se realmente tem alguma coisa diferente aqui para você aprender. E eu sei que também tem os iniciantes, né, as pessoas que querem ser lucrativos em algum mercado, né, acharam uma proposta legal dessa aula, né, que é você aprender uma análise universal que você pode aplicar em qualquer ativo, né, então você pode ser lucrativo em qualquer bolsa do mundo, porque vocês vão entender aqui no que eu vou mostrar, que os gráficos são uma linguagem universal, né, você aprende inglês, você aprende francês, você aprende, alemão, né, é uma língua nova que você tem que aprender, você tem que estudar todo aquele vocabulário e tal. Então, teoricamente, se você vai fazer alguma coisa naquele país, você precisa aprender aquela língua para você poder, praticar aquela atividade ou poder ler relatórios naquela língua, se a gente já está falando aqui no exemplo de bolsa. Com os gráficos não, gráfico é uma linguagem universal. Não existe, o gráfico está em inglês, o gráfico está em português, é gráfico. Gráfico é uma língua só. Então, se você domina a língua dos gráficos, você domina qualquer mercado do mundo. Você pode sair daqui para a bolsa do Japão, você vai utilizar o mesmo conhecimento que você utiliza na bolsa do Brasil. É uma língua única, a linguagem gráfica. E a gente vai falar aqui de vários insights, de várias coisas diferentes. Não fiquem confusos, tá? Não fiquem preocupados, porque às vezes pode ser que eu possa soltar um terminho avançado aqui e ali, mas pode ficar tranquilo que eu sou bem didático com essa questão. Se eu falar alguma coisa um pouco mais avançada, eu vou voltar, vou explicar 300 vezes, não tem problema. Se você tiver alguma dúvida, deixa no chat, tá bom? Que eu vou responder, vou tirar todas as dúvidas. Mas eu só peço que você relaxe aí na sua cadeira, pega uma folhinha de papel, né, uma caneta, para você anotar alguns pontos, printa as partes que você achar interessante aqui da aula, compartilha no seu Instagram, eu vou estar repostando todo mundo aí que gostar da aula, quem não gostar também, né, vai repostar eu reposto mesmo assim. Mas enfim, sem mais delongas, deixa eu minimizar a tela aqui. Bom, pessoal, a aula de hoje ela vai ser bem prática, tá? Eu vou direto para o gráfico, vou mostrar para vocês toda a proposta da aula na prática, porque eu sei que essas coisas de bolsa, se fica muito na teoria, as pessoas não conseguem assimilar. Então eu sou um cara bem prático, eu gosto de mostrar ali no gráfico o que eu estou falando, então fiquem tranquilos quanto a isso. Porém, não tem muito slide aqui não, eu fiz só esse checklist aqui, eu fiz esse slidezinho aqui, só para vocês poderem acompanhar um raciocínio lógico e também para a aula ficar mais organizada, tá? Os momentos da aula. Então, mais uma vez, a gente vai aprender a como dominar qualquer mercado do mundo, tá? Qualquer mercado, tá? O cara que quer fazer day trade, o cara que quer fazer swing trade, o cara que quer fazer position trade, o que eu vou ensinar aqui serve para tudo. E o mais importante, se você vai operar ações, se você vai operar ações americanas, né, os stocks, se você vai operar criptomoedas, se você vai operar forex, esse conhecimento vai servir para qualquer mercado, tá bom? Então vamos lá. Eu dividi em alguns passos o que a gente vai falar aqui. E teoricamente, se você entender o passo 1 até o passo 6, que tudo isso eu vou explicar nessa aula aqui, você já vai conseguir entender a essência por trás, né, do jogo do mercado ali, dos gráficos. E você vai ver que essa essência funciona para qualquer mercado e você já vai conseguir operar qualquer mercado. Você vai sair dessa aula aqui já sabendo o que fazer. Melhor momento de comprar, melhor momento de vender, melhor momento de ficar de fora. Tá? Eu falo bastante, tá, pessoal? Então, qualquer coisa vocês falam no chat aí que eu vou responder. Bom, pessoal, eu deixei um link, vou deixar no chat aqui novamente, eu deixei um link do TradingView, que é essa plataforma gráfica, plataforma bem bacana, bem robusta. Você consegue acompanhar ações do mundo inteiro, criptomoedas, forex, índices, todos os ativos financeiros que possuem gráfico, você consegue acompanhar pelo TradingView. Ele é gratuito, ele é um site, você não precisa instalar no seu computador, você só vai entrar no site. É gratuito, tá bom?
Tem versões pagas, mas a gratuita já vai te atender. O link está aí, mas para quem quiser jogar no Google, também é só escrever TradingView. E como eu sei que sempre tem uma pessoa que fica meio perdida, eu vou fazer aqui para vocês como é que vocês chegam nessa tela aqui que eu estou, que é a tela do gráfico. Então, porque o TradingView ele funciona como uma rede social também de traders. Você consegue seguir outras pessoas, ver as análises delas. É bem legal. Ó, você vai clicar no TradingView. E aí, tá vendo aqui, ó, gráfico. Você vai clicar. E aí você vai ser redirecionado para essa janelinha aqui, igual a minha. Tá bom? Você deve estar me perguntando o que são essas... Primeiramente, né? Isso aqui é um gráfico, para quem não conhece. Existem muitos mitos ao redor disso daqui. Tá? Existe muita gente que acha que sabe analisar gráfico. Existe gente que acha que gráfico é um bicho de 7 cabeças. E existe gente que acha que gráfico não funciona. Né? Eu acho engraçado, inclusive, que as próprias pessoas que falam que gráfico não funciona, quando elas fazem alguma palestra, quando vão explicar qualquer coisa, o que elas mostram primeiro é um gráfico. Porque é racional do ser humano, nós somos muito visuais. E a nossa mente responde a estímulos visuais. Então é muito mais fácil você interpretar dados através de gráficos. Isso é comprovado cientificamente. Não estou falando só de bolsa, tá? Qualquer apresentação você pode ver, vai ter uma apresentação. O que você vai ver no slide? O que não pode faltar no slide? Um gráfico. Né? Então, é natural do ser humano interpretar melhor dados através de gráficos. E o que é o gráfico na Bolsa de Valores? Nada mais é do que histórico de mercado condensado de maneira visual. Então, isso aqui que está aqui, eu poderia colocar no Excel, por exemplo. Isso daqui eu poderia colocar no Excel. Porque são dados de dias. Ó, por exemplo, estou usando um gráfico diário. Calma que eu já vou explicar tudo. Estou usando um gráfico diário. Então, cada barrinha dessa aqui, no meu gráfico, representa um dia. Tá? Então, a gente está vendo barrinhas verdes e vermelhas. Está vendo barrinhas verdes e vermelhas? Então, cada barrinha verde representa um dia em que essa ação, isso aqui é o gráfico de uma ação, Bradesco. Então, cada barrinha verde representa o dia em que essa ação subiu. Então, cada barrinha verde dessa aqui quer dizer que naquele dia específico essa ação subiu. E cada barrinha vermelha representa que naquele dia, ó, no dia 25 de junho, deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó, no dia 25 de junho, essa ação Bradesco caiu. Tá vendo? A barrinha está vermelha. Eu consigo olhar e ver o que aconteceu em qualquer dia. E o tamanho da barra é o quanto ela subiu e o quanto ela caiu. Então, basicamente, já vou voltar nisso, tá? Isso aqui eu vou explicar detalhadamente, mas só para a gente fazer uma introdução aqui. Cada barrinha dessa aqui, que a gente chama de candlestick, vocês já vão entender, já vou explicar a história desse gráfico aqui, mas nada mais é uma informação do que aconteceu em cada dia de pregão. Então, se alguém me perguntar assim, Bruno, o que aconteceu no dia 25 de maio com o Bradesco na Bolsa de Valores? Caiu. Essa barrinha aqui. Caiu quanto? Caiu mais de 1%, 1,22%. Então, cada barrinha dessa responde de maneira objetiva se naquele dia específico, se algum dia específico de pregão, a ação subiu, o quanto subiu, ou se ela caiu e o quanto caiu. Por isso que tem os tamanhos diferentes, né? E é verde ou vermelho. Mas calma, eu sei que tem gente que está aqui, galera, eu sei que tem gente de todos os níveis, então vocês têm que ter paciência também, que eu sei que é muito básico isso que eu estou falando, mas eu já vou chegar na parte avançada. Mas muita gente não sabe, muita gente olha para um gráfico desse aqui e não sabe o que é esse gráfico. Vamos lá. Senhoras e senhores, esse gráfico aqui é um gráfico de candlesticks. É assim que a gente chama cada quadradinho desse aqui. Candlestick em japonês quer dizer candelabro. Ele é um gráfico que veio do Japão, é um gráfico oriental, e ele era usado nas bolsas de arroz. É um gráfico muito antigo. Né? O arroz era uma riqueza no Japão, e existiam bolsas de arroz. Existia um negociador no Japão chamado Morihisa Homa, que ele foi um expert nesse gráficozinho aqui, nos gráficos de candlestick. E ele começou a perceber que cada quadradinho desse, além de informar o que estava acontecendo em cada dia de pregão, também formavam padrões, porque você pode ver que eles formam desenhos, tá vendo?
Aqui eu tenho uma barra maior. Aí aqui eu tenho uma barrinha que está cheia de sombras. Eu vou explicar o que é essa sombra aqui. Eu tenho um corpinho menor, uma sombra grande para cada lado. Tá vendo? Então, cada barrinha dessa tem um desenhozinho diferente. E aí o Monehisa Roma, ele percebeu que, além de dizer se caía ou subia, esses desenhos que os candles formavam dizia a psicologia dos participantes de mercado naquele dia. Se eles estavam mais eufóricos, se eles estavam mais indecisos, se eles estavam com mais medo, né? E dizia sobre força também. Então, cada quadradinho desse aqui conta uma história. Você concorda comigo que essa barrinha aqui, se eu estou dizendo que é um dia que essa ação subiu, e essa barra é grande, ela é maior em relação às outras barras, e ela quase não tem essa sombrinha aqui, tá vendo? É um dia de muita força, de muita energia. Ao ponto que esses outros dias aqui são mais fraquinhos. E você nem entendeu o que é candlestick ainda, eu nem te expliquei o que é candlestick. Mas nesses outros dias aqui, deixa eu pegar uma ferramenta aqui para ajudar a nossa explicação. Ó, mas se você for olhar, você vai ver, olha a diferença. Eu não preciso te explicar o que é candlestick para você ver que essa barra grande aqui, ela é mais forte do que essas barrinhas pequenas aqui. Tá vendo? Então, o Monehisa Roma, ele percebeu que, além de dizer, né, através dos candlesticks, se a bolsa tinha caído, se tinha subido, também dizia sobre força, sobre euforia, sobre indecisão. Essas barrinhas meia bomba assim, são dias em que o mercado ficou indeciso. Ele chacoalhou, não andou muito. Enquanto dias como esse, são dias de muita decisão. Nesse caso aqui, decisão compradora, né? Eles diziam muita coisa sobre o mercado, né? Davam ideia sobre força, sobre fraqueza. E aí o que aconteceu? Ele, sem estar presente, ele não ia lá na bolsa negociar o arroz, ele ficou rico, ele ficou uma fortuna, ele já era uma família abastada no Japão, mas ele ficou muito mais rico, ele quadriplicou, triplicou a fortuna da família. Né? Diz a lenda que ele acertou 100 trades seguidos, ou seja, ele acertou 100 operações na sequência. Isso é um absurdo, né? Os gráficos de candlestick eles vão chegar para nós, né, para o Ocidente, através de um americano chamado Steve Nissen. Ele teve contato com esse gráfico, trouxe para o Ocidente, e na época o gráfico mais utilizado ainda não era o gráfico de candlestick, era o gráfico de barras. Era esse gráficozinho aqui. Que basicamente é a mesma coisa. Também ele tem abertura, fechamento, máxima e mínima. Tá? Só que aí o mundo se apaixonou pelos gráficos de candlestick e até hoje eles são os gráficos mais utilizados no mundo todo. Tem vários outros gráficos, tem gráfico de Renko, gráfico de ponto figura, gráfico de linha, mas o mais utilizado é o gráfico de candlestick. Bom, dando essa breve introdução aqui de por que a gente utiliza esse gráfico, de por que ele é tão importante, deixa eu tomar uma água aqui. Uma das coisas mais legais é o seguinte. Quando eu enxergo uma ação, estou usando aqui o exemplo de Bradesco, eu analiso o que vocês estão vendo aí na tela. Quando eu vou analisar uma cripto, eu olho a mesma coisa. Inclusive se eu tampar aqui, ó, tampar o nome do ativo e o tempo gráfico que eu estou utilizando, você não consegue me dizer se isso aqui é uma ação, se é uma cripto, se é um índice. Você não consegue. Mas você consegue dizer se isso aqui está em tendência de alta, né? Ou vai saber dizer hoje no fim da aula se isso aqui tem tendência de alta, se a gente está numa oportunidade de compra, ou se é para cair fora. A gente consegue ter comandos claros olhando esse gráfico aqui, independente do tipo de ativo. Então, eu olhando uma criptomoeda, ou eu olhando uma ação, que a gente estava olhando,
a gente vai ver a mesma coisa, que é gráfico, que é candle. Então, essa é a estrutura por trás de qualquer mercado que tenha liquidez. Todo ativo tem isso aqui, tem gráfico. Por quê? Como eu estava explicando antes, isso é registro histórico de mercado condensado de maneira visual. Então, as instituições, quem tem muita grana, não consegue esconder os rastros no mercado. Então, todo esse rastro de movimentação, para onde o dinheiro está indo, fica aqui no gráfico. E é isso que a gente acompanha. A gente acompanha para onde o dinheiro está indo. Para a gente ir junto. Para a gente não ficar... A gente chama isso de dinheiro esperto. Chama-se isso no mercado. Para a gente não ficar para trás. Então, a gente quer ver para onde o fluxo financeiro está indo. A gente consegue ver também no gráfico se as pessoas, se os participantes do mercado estão indecisos ou se estão eufóricos. A gente consegue, no gráfico também, definir alvos, definir pontos de entrada. Ou seja, a gente consegue operar na bolsa de maneira objetiva e com relativa segurança. Então, eu quis só mostrar para vocês agora que mostrei uma cripto, mostrei uma ação, vi a mesma coisa. Né? Vamos voltar aqui para esse slidezinho que eu fiz. E é o seguinte. Passo 1, a gente já falou, né? Que todo ativo conta uma história. Isso aqui conta uma história sobre o que está acontecendo com o Bradesco. A gente já vai ver já já. Mas vocês já estão pegando o ritmo aí. As médias descontam tudo. Quem falava isso era um cara chamado Charles Dow. Charles Dow, ele é considerado o pai da análise gráfica. Ou seja, se eu estou hoje estudando análise gráfica, foi graças ao Charles Dow. E fica aí um argumento, caso alguém fale para você que a análise gráfica não funciona, que não é respeitado no mercado. Charles Dow, ele nada mais foi do que um dos cofundadores do índice Dow Jones nos Estados Unidos. O índice Dow Jones é um dos índices mais importantes da economia americana. E o Dow Jones vem de Charles Dow. Outra coisa que o Charles Dow fez, Charles Dow, ele foi também um dos criadores do Wall Street Journal. Ele era editor também lá na revista, na época. O Wall Street Journal, para quem não sabe, é um dos portais de notícias mais importantes, né, de Wall Street, né, sobre finanças lá nos Estados Unidos. Existe até hoje. Tá? E também vem aí do papai, Charles Dow. Charles Dow falava que as médias descontam tudo, e quando ele está falando disso, ele está falando de índices. Ele está falando de, por exemplo, no índice Bovespa, você já deve ter escutado falar, sempre que falam assim, a bolsa está caindo, a bolsa está subindo. Sempre que você escuta isso na TV, na verdade, o William Bonner, lá, o jornalista, não está falando da bolsa como um todo. Ele está falando de algum índice que representa a bolsa. Existe um índice aqui na Bolsa Brasileira chamado Ibovespa. Você já deve ter escutado falar. O Ibovespa ele é uma carteira teórica ali com as ações mais negociadas na Bolsa, as maiores empresas e mais negociadas na nossa Bolsa. Atualmente, se não me engano, são 82 ações, mas isso é mutável, isso vai mudando. Existem alguns critérios objetivos para que as empresas entrem e saiam do índice Ibovespa, mas atualmente ela tem por volta ali de 82 ações, são as principais ações da Bolsa, né, empresas grandes, blue chips, a maior parte, e ações mais negociadas, que têm maior volume de negociação diário. Então, eu não preciso olhar 300 ações na Bolsa para saber se a Bolsa está caindo ou está subindo. Eu tenho um termômetro, e esse termômetro é o índice Bovespa. Eu não preciso também olhar individualmente cada uma das ações. Eu não preciso olhar Petrobras, Vale, Magazine Luiza, olhar uma por uma. Para eu ter uma ideia do que está acontecendo no mercado, eu posso simplesmente pegar o índice Bovespa e olhar se ele está subindo ou se está caindo, porque todas essas ações estão dentro dessa carteira teórica do Ibovespa. Então, essa carteira ela é a média de todas essas ações. Então, por exemplo, ao invés de eu vir aqui e olhar Bradesco, depois olhar Petrobras, depois olhar Vale, eu posso simplesmente colocar esse ativo aqui. Ó. Deixa eu botar como índice. Eu posso simplesmente olhar o índice Bovespa. E através do índice Bovespa, deixa eu apagar que tem um monte de coisa que não tem nada a ver com a aula aqui. E através do índice Bovespa, eu consigo ter uma ideia de se a bolsa está em queda
ou subindo. Eu consigo ter essa ideia simplesmente olhando o índice Bovespa. Eu não preciso olhar a ação individualmente ali, entendeu? Óbvio que para operar, por exemplo, eu quero operar Vale, eu quero operar Bradesco, eu vou olhar individualmente. Mas para saber se está um bom momento para realizar operações, eu posso simplesmente olhar o índice Bovespa ao invés de ficar catando uma a uma. Né? Então, Charles Dow dizia isso, que os índices, né, a média do mercado desconta tudo. Mas eu peguei essa colinha dele aqui, não foi para falar dos índices, foi para falar dessas médias que estão aqui, ó. Vocês estão vendo que junto desse meu gráfico de candlestick, eu tenho duas médiazinhas, tá vendo essas linhas aqui? Isso aqui são médias móveis. Médias móveis nada mais são. No Covid, agora a gente escutou muito falar de média móvel, né? Quando a gente viu o Jornal Nacional, alguém estava sempre falando assim, a média móvel do Covid caiu. A média móvel do Covid está subindo. E o que é média móvel? Lembra na escola que você tirava 6 numa prova, aí você tirava 8 na outra, aí você tirava 10, e aí você tinha o quê no fim do ano? Você tinha a média. E você tinha uma média para você passar ou não, para saber se você estava bom na escola ou não, era uma média. Então, aqui na bolsa, aqui no gráfico, a média móvel também representa isso. Ela é a média do que está acontecendo com o mercado. Então, a média móvel, ela é um indicador gráfico, ela é um indicador técnico, né, que calcula a média do que está acontecendo no mercado em um determinado período de tempo. Então, já vou mostrar para vocês ali na prática, mas ela mostra um consenso entre compradores e vendedores, entre força do mercado e entre direção do mercado. Ela pega a média do que está acontecendo com o mercado. E o mais legal, por que a gente via muito no Jornal Nacional, ao invés de mostrarem simplesmente o gráfico do Covid, falarem da média móvel do Covid? Falar, a média móvel do Covid está caindo, a média móvel do Covid está subindo. Porque as médias suavizam o gráfico. Então, às vezes, para o leigo, para a pessoa que está começando a estudar agora, é difícil, às vezes, ela olhar isso daqui e ver que isso aqui está subindo. Com a média móvel, fica muito mais claro. Você vê uma média subindo, suaviza esse direcionamento. Então, uma das primeiras funções práticas da média móvel é essa suavização do que está acontecendo com o preço. Então, fica muito mais objetivo, quando eu vejo médias subindo, eu saber que a bolsa provavelmente, né, está em alta. E quando eu vejo médias caindo, provavelmente ver que a média do que está acontecendo com os preços na bolsa, né, é cair. Pessoal, eu estou dando explicações aqui bem práticas e pouco técnicas, porque eu realmente quero que pessoas de diversos níveis entendam o que eu estou explicando. Deixa eu ver uma coisa que eu tenho que falar que eu esqueci. Lembrei. Se você clicar em cima dessa média aqui, você vai ver que ela tem um número, período, 17. O que é esse? Calma mais uma vez. Sei que isso aqui vai causar... Eu vou mostrar como é que você bota a média no gráfico, vou mostrar tudinho. Mas isso daqui é o período em que eu estou tirando essa média. Então, por exemplo, na escola, para você ter a tua média, a professora fala para você assim, você tem 3 provas para fazer. Aí você faz 3 provas, aí você tem tua média. Então, isso que seria aqui o número da média. Eu quero saber, o período para eu tirar essa média. Então, por exemplo, se você tivesse 5 provas na escola para depois tirar a tua média, seria 5 aqui. Então, quando eu traduzindo aqui para o mercado, o que eu estou querendo dizer? Que eu quero a média móvel, né, dos últimos 17 candles, das últimas 17 barrinhas dessa aqui. Então, como eu estou usando o gráfico diário, eu quero a média dos últimos 17 dias. Pode ser qualquer média, tá? Aqui, na minha, aqui no meu gráfico, tá 17, eu vou explicar por quê. Mas poderia ser de 10 dias, de 5 dias, né, que é uma semana. Poderia ser a média do que você quiser. E aí o que acontece? Vamos lá, de maneira prática. Vamos para a prática agora. Agora, essa parte de teoria, né, vamos para a prática. O que me ajuda eu ter uma média móvel aqui no gráfico? Primeira coisa, como eu falei, ela suaviza o que está acontecendo com o preço. Então, se eu tenho médias móveis subindo e tal, fica mais fácil de eu ver que o mercado está de alta.
Outra coisa, a movimentação natural do mercado de renda variável é o zigue-zague. A bolsa, não existe nenhuma ação, nenhum ativo na renda variável que faça isso daqui. Por isso que muita gente perde dinheiro, porque bota o dinheiro numa ação e acha que vai fazer isso aqui. Isso aqui não existe. A única certeza que você tem na bolsa é que ela vai subir e vai cair, vai subir e vai cair, vai subir e vai cair. Isso é a movimentação natural da bolsa. Por quê? Tem sempre gente ganhando dinheiro e perdendo dinheiro, tem sempre medo e ganância, tem sempre gente ganhando dinheiro e tendo que vender as suas ações para pôr esse lucro no bolso. Então, por vários motivos, a bolsa tem essa movimentação de zigue-zague. O que importa é se esse zigue-zague ele é ascendente, ou seja, a ação está valorizando, ou se esse zigue-zague é descendente, a bolsa está desvalorizando. Beleza? Então, o que as médias móveis me ajudam? Quando eu tenho o preço trabalhando acima das médias móveis, ou seja, fazendo zigue-zague acima dessas médias móveis aqui, eu consigo ver com clareza que o preço está em tendência de alta, ou seja, ele tende a continuar subindo. Ou seja, essas quedinhas aqui, onde todo mundo vai achar que vai ficar desesperado, vai achar que a bolsa vai cair e tal, como você está vendo que o zigue-zague está acontecendo acima das médias móveis, essas quedinhas, para você que analisa gráfico, são oportunidade de compra. Então, cada quedinha dessa aqui foi uma oportunidade de você comprar mais. Né? Quando o zigue-zague é descendente, aqui o preço está trabalhando abaixo das médias, fazendo zigue-zague descendente, essas altas aqui, onde todo mundo pode achar que a bolsa vai subir, para você, meu amigo, você sabe que está em tendência de alta, então o mais provável é que continue caindo. Tendência vem de tender. Então, numa tendência de alta, tende a continuar subindo, por mais que faça correções. E numa tendência de baixa, tende a continuar caindo, por mais que faça correções também. Então, muita gente compra enganado na tendência de baixa, porque não identificou essa tendência. Então, essas correçõezinhas, né, que vão ser essas subidinhas, vão enganar muita gente, o cara vai entrar, vai tomar ré, vai entrar, vai tomar ré, porque não é o momento dele entrar. Existe um ditado na bolsa de que você não quer pegar a faca caindo. Né? Você não sabe onde a faca vai parar. Se você botar a mão, você vai se cortar. Então, a gente não adivinha para ver onde a faca está caindo. A gente espera o mercado mudar. Se o mercado parar aqui em algum momento e começar a trabalhar novamente acima das médias, o comportamento do mercado mudou. Entendeu? Agora, aqui embaixo, eu vou ficar tentando adivinhar e vou comprar no momento errado. Entendeu? Então, basicamente, existe uma regra que na tendência de baixa você quer vender e na tendência de alta você quer comprar. Tem outro ditado de bolsa também bem interessante, eu aprendi isso com o Márcio Noronha, que a bolsa é como se fosse um jogo de xadrez, só que ela é mais simples. Porque no jogo de xadrez tem várias coisas, né? Tem várias movimentações, o cavalo anda de um jeito, o peão anda de outro, a torre anda de um jeito, o bispo de outro, então tem mais coisas para você decorar. Na bolsa, só existem 3 coisas que podem acontecer. A bolsa pode subir, a bolsa pode cair e ela pode ficar de lado. São as 3 coisas que o mercado pode fazer. Subir, cair e ficar de lado. Depois, eu aprendi uma outra coisa. Mas vocês vão ver mais para o final. Beleza? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, tá, pessoal? Qualquer dúvida, mandem no chat que eu vou estar respondendo, tá bom? Fiquem tranquilos. Ou eu ou alguém da equipe vai responder vocês. Isso aqui é para acrescentar a vida de vocês, não é para deixar ninguém doido, né? É para que realmente, após essa aula, você consiga abrir o seu gráfico e consiga olhar o mercado de maneira profissional com apenas uma aula, tá? Então, vocês vão ver a evolução que vai ter essa aula. A gente começa falando de uma coisa muito básica, lá no final da aula a gente vai estar falando de uma coisa extremamente avançada. E quando você bater o olho no gráfico, você nunca mais vai ver da mesma maneira. Então, passo 3. As barras revelam intenções. Deixa eu voltar aqui. Eu ia explicar o lance da média móvel, né? Como é que você bota a média móvel? Você clica aqui, nesse ponto, nesse FX, aí você bota assim, expo, porque eu estou usando médias exponenciais. Não vou explicar isso agora, mas as médias elas podem ser aritméticas ou exponenciais. É a forma como a média é calculada, tá bom? A média aritmética
ela vai ser uma média que ela vai dar pesos iguais para todas as barras, para todos os candles. A média exponencial, ela dá mais peso para as barras mais recentes, para os preços mais recentes. Então, ela é mais nervosinha. Uma acompanha mais o preço e a outra média é mais estável, a aritmética. Eu gosto da exponencial porque ela é mais rápida. Tá, você vai botar Expo, aí vai aparecer aqui, ó, média exponencial, tá vendo? Você vai clicar 2 vezes, porque você vai inserir 2 médias no seu gráfico. A primeira média que eu vou utilizar é uma média de 17, mas poderia ser qualquer média. Existem médias clássicas que comumente são usadas no mercado, como a média de 20, média de 14, né? Porém, eu uso a média de 17 porque está ligado a uma outra teoria de bolsa de valores que a gente não vai ver hoje aqui, tá? Mas está ligado com Fibonacci, com Phi ao cubo, com outros estudos que a gente não vai comentar aqui hoje. Mas só por isso que eu utilizo essa média aqui. E ela é uma média boa, uma média que funciona, o mercado respeita, bacana. A outra média que eu utilizo, ela é uma média intermediária para longa. Eu uso 72, mas poderia ser de 200, poderia ser de 100, poderia ser de 55, poderia ser qualquer média. O que importa é, eu tenho uma média principal e eu tenho uma média longa. E eu poderia ter uma média rápida. Só que não é o caso aqui. Por exemplo, a média de 9. Para que funciona isso daqui? E aí você vai entender mais claramente agora. Eu botei a média de 17 aqui? Não, tá a média de 9. Ó. Média de 17. E eu acrescentei mais uma média. Vamos lá, já expliquei a primeira função ali das médias móveis, né, que é suavizar o que o preço está fazendo, trabalhando acima da média, tendência de alta, trabalhou abaixo, né, você já viu. Uma outra coisa que a média móvel me diz também é o seguinte, quando o preço ele fica muito tempo distante da média longa, existe um conceito que é o preço sempre retorna à região de média, ele sempre retorna às médias. Não é só o preço, a vida. Tudo que é muito extremo, em algum momento, tende a retornar para a média. Tá? Então, é um conceito da vida isso. Tudo que é muito extremo tende a retornar para a média. O preço é a mesma coisa. Quando o preço de uma ação ou de qualquer outro ativo está muito distante e por muito tempo de uma média, ele tende, em algum momento, normalizar isso. Então, a média longa funciona como um imã. Em algum momento, o preço tende a ficar perto, a ficar próximo ali da região da média longa, para depois voltar a subir, ou não, né? Mas, ó, puxa, ela serve como um imã, tá bom? Para o preço. Então, uma região legal também para a gente fazer compras e tal. Já a média mais curta, a média do meio, que é essa que a gente está usando aqui, que é a média de 17, ela é uma média mais dinâmica. E o que ela vai me dizer? Se você perceber, a gente já vai falar de um outro assunto que vocês vão entender isso, mas se você perceber, o preço, ele equilibra e desequilibra o tempo inteiro. O mercado, ele conta uma história sobre equilíbrio e desequilíbrio. Com essa explicação que eu vou dar agora aqui, eu já vou matar mais um item, que é isso aqui, ó, o jogo de forças e movimento natural. Esse passo 4 tinha que estar, na verdade, acima do passo 3. Tinha que ser o passo 3. Mas isso não tem problema. Estagiário que fez ali o... Pessoal, o mercado, basicamente, ele é um jogo de forças. Então, quando os compradores estão dominando o mercado, vocês estão vendo essa fotinha aqui? Essa fotinha aqui, ela representa o que é o mercado financeiro. A briga entre touros e ursos. O touro, na linguagem de bolsa, representa os compradores, a força compradora. E os ursos, na linguagem de bolsa, representam os vendedores, a força vendedora. A bolsa é uma eterna briga entre touros e ursos. E você enxergar essa briga é o que te faz ganhar dinheiro. É o principal. Então, o tempo inteiro, a gente só quer estar na bolsa, operando, quando o mercado tem desequilíbrio para algum lado. Então, quando o preço está desequilibrado para o lado dos compradores, ou seja, os compradores estão com muito mais força que os vendedores, você percebe que o preço ele ganha uma inclinação. Quando a gente vê que as forças ficam muito parecidas, é quando o mercado está lateral. É quando nenhuma força fica mais forte do que a outra, suficientemente para
desequilibrar o preço para algum lado. Então, deixa eu pegar um momento aqui em que o preço está mais lateral. Ó, aqui, por exemplo. Esse momento aqui. O mercado fica embaixo, fica em cima, né? Está meio xoxo. Aí até que ele desequilibra completamente aqui para o lado comprador. Então, aqui eu tenho uma quantidade de força entre vendedores e compradores parecidas. Né? Eu tenho uma leve vantagem para o lado vendedor, se eu for analisar, mas as forças estão muito parecidas, os compradores e os vendedores. O mercado não está conseguindo desequilibrar. O momento que a gente quer entrar, o momento que vai dar dinheiro de verdade, é quando o preço desequilibra para algum lado. Ele está ali em equilíbrio, a gente não ganha dinheiro, porque o mercado está lateral. Quando ele desequilibra para algum lado, nesse caso que foi a compra, é quando a gente ganha dinheiro. Então, o preço é uma eterna luta entre touros e ursos e é uma eterna luta pelo equilíbrio. Quando o mercado tem equilíbrio, quando o comprador tem força parecida com o vendedor, o mercado fica mais lateral. Quanto mais desequilíbrio eu tiver para um lado, quanto mais força eu tiver para um lado, mais dominância tiver esse lado, maior vai ser a movimentação que a gente vai ter. A gente consegue ver isso claramente aqui, ó. A gente consegue ver isso claramente aqui com o seguinte. Olha só que doideira. Aqui, deixa eu pegar um ponto interessante para vocês. Só deixa eu pegar essa partezinha aqui. Aqui, se você for perceber, eu tenho os compradores atuando e os vendedores, quando atuam, eles quase não estão conseguindo ganhar dinheiro. Eles ficam poucas barrinhas ali só, os vendedores. Eu vejo majoritariamente os compradores atuando e desequilibrando o preço. Aqui eu já começo a ver outra coisa, já começo a ver o preço brigando mais. Os vendedores estão empurrando o preço para baixo, eles estão conseguindo jogar o preço para baixo, mas ainda tem atuação de comprador. Por isso que o preço não caiu completamente ainda. Entendeu? Os compradores ainda estão empurrando, estão segurando o preço, mas os vendedores estão tendo força para jogar o preço para baixo. Até que chega algum momento que isso fica insustentável e realmente o preço dá uma jorrada maior, começa a fazer barras maiores e tudo mais, e ele desequilibra para a ponta vendedora. Né? E daí segue uma tendência de baixa. Né? Os vendedores ganharam essa briga. Então, o tempo inteiro existe essa briga. E a média móvel, ela é muito legal para trazer isso. Muita gente ficou meio perdida agora, eu tenho certeza. A média móvel, ela deixa isso mais claro. Quando eu tenho o preço quase não tocando na média, né? Quanto mais inclinação eu tenho na média móvel, mais força eu tenho do preço. Como eu disse que a média é um consenso entre o que está acontecendo entre compradores e vendedores, se eu tenho uma média muito inclinada para cima e o preço quase não tocando essa média, quer dizer que eu tenho muita força, eu tenho muita dominância da ponta compradora. A média para a ponta dos compradores está muito alta. E aí o que acontece? Quando as forças vão ficando equivalentes, vão ficando equiparadas, você vai ver que a média começa a ir para o meio dos preços. Então você vê que a média que estava completamente embaixo do preço, ou seja, o preço estava completamente, os compradores estavam completamente acima da média, em um determinado momento, quando eles vão perdendo força, a média vai vindo para o meio. Ou seja, quer dizer que as forças estão mais iguais, elas estão mais parecidas. Está vendo que a média está no meio? Enquanto a média está no meio dos preços, quer dizer que as forças estão meio que iguais. Até que em algum momento os vendedores conseguem ficar tudo abaixo da média. Então os vendedores começam a realmente ficar totalmente abaixo da média. Eles começam a fazer o que os compradores estavam fazendo aqui. E nesse ponto, em que os vendedores estão conseguindo ficar completamente... deixa eu apagar isso aqui. Fiz um monte de desenho doido. E nesse ponto em que os vendedores estão conseguindo ficar completamente abaixo da média, mostra pra gente que a média agora é o seguinte: os vendedores estão completamente, né, fora da média. A força deles está completamente acima, né, dos compradores. Entendeu? Então, isso fica muito mais claro. As médias móveis, quando a gente tem uma dominância de preço, quando a gente ganha ângulo acima das médias, a gente tem força compradora muito forte. Quando a gente ganha ângulo, né, abaixo das médias móveis, significa que os vendedores estão dominando naquele momento. E quando as médias estão indo mais para o meio dos preços,
significa que as forças estão mais iguais, né? Que está tendo uma briga forte ali. Então o mercado está um pouco mais lateral. Então fica claro você olhando se a média está inclinada, se ela está inclinando, se ela está perdendo força. Você consegue ver mais facilmente essa questão das forças do mercado. Então eu tinha muita força, conforme a média está completamente inclinada. Conforme a média vai perdendo inclinação, tá vendo? Quer dizer que essa força aqui também está se esvaindo. E conforme o preço começa a ir para baixo dessa média e começa, de início ele vai para cima, quer dizer que está lateral, quer dizer que os compradores estão ainda ali, mas está no meio a média. Mas conforme os vendedores começam a conseguir desequilibrar tudo para baixo da média e ficar ali por um tempo, você vê que eles ganharam a briga. Transmutação de sangue aconteceu aí. Saiu completamente do comprador, parou um pouquinho e depois virou tudo vendedor. É sempre uma gangorra. Essa briga é sempre uma gangorra de equilíbrio e desequilíbrio. E você quer sempre ir para o lado que vence a briga. Entendeu? Então, às vezes, é melhor você ver a briga acontecer e ir com o time vencedor. Agora, isso aqui muda tudo, meu camarada. Seguinte. Às vezes, olha que coisa legal. Se eu pegar o gráfico de um mês, eu consigo ver de maneira bem clara essa movimentação na tendência de alta, esses topos e fundos ascendentes. Eu acabei de falar para vocês. Agora, quando eu desço o tempo gráfico para o gráfico semanal, é a mesma coisa. Só que eu tenho um número maior de movimentações. Eu consigo ver que o preço está subindo, mas eu tenho mais micro movimentações para analisar. Quando eu desço o gráfico para o diário, aí fica uma doideira só, tá vendo? Aí já tem muito mais coisa, já mais olé. Para o preço ir do ponto A para o ponto B, eu tenho mais micro movimentações no caminho. Se eu tivesse só olhando o gráfico mensal, eu ia saber mais de cara que ele vai estar no ponto A e vai para o ponto B. Pronto. Não tem preocupação, não tem estresse. Só que no diário, eu tenho um número de movimentações ainda maior. Se eu jogar os 60, então, cara, que é cada uma hora, cada barrinha vai representar uma hora, aí fica uma doideira só. O que acontece? Os iniciantes tentam cada vez mais diminuir o tempo gráfico, achando que eles vão achar oportunidades maiores, né? Porque ele vai comprar ali baratinho preço, né? Vai entrar antes de todo mundo, vai botar um stop pequenininho, que é a trava de perda dela, se tudo der errado, e vai dar certo. Só que não dá certo. Quanto menor o tempo gráfico, mais você precisa raciocinar. Mais stops você vai tomar e mais estressado você vai ficar. E não necessariamente você vai ganhar mais dinheiro. Então, qual que é o melhor tempo gráfico? Aquele que se adequa à sua frequência. A gente tem uma frequência no cérebro que já deve ter escutado alguém falar o seguinte. Inclusive, quem está aqui na aula, responde aí. Quem está aqui na aula e já opera há mais de 5 meses, vou dar um exemplo. Quando você vê alguma aula e você vê o cara explicando os padrões, você pensa assim, pô, depois que passou é mole, né, cara? Depois que passou é fácil. Qualquer um fala, qualquer um faz. Mas quero ver rolando. Eu já vi muita gente falar isso e eu vou te dizer que isso é uma besteira. Porque se você olha o gráfico e você consegue enxergar, mesmo com o mercado fechado, o mercado fechou, está de cabeça fria, você consegue analisar, dizer todas as entradas, dizer os motivos pelos quais você entraria, você consegue interpretar o que aconteceu em cada ponto, sua análise técnica está boa. E você fala isso, mas o gráfico parado é fácil. Meu amigo, quer dizer que você está operando o gráfico em uma frequência que não é compatível com a sua frequência cerebral. E aí o que acontece? No day trade, principalmente, acontece muito isso. As pessoas utilizam um gráfico de 1 minuto, 2 minutos, e tem várias micro-movimentações que o seu cérebro não consegue acompanhar. Então, óbvio, se você opera anos o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 2 minutos, em algum momento você vai conseguir acompanhar. O seu cérebro ele vai se acostumar
aquela movimentação, você vai conseguir enxergar aquilo melhor. Mas o iniciante, sabe o que vai acontecer? O gráfico dele fica fazendo isso aqui, ó. Quando tu vai ver, tu tá dentro do gráfico, é igual a maré, e você não enxerga o que está acontecendo. Você já pensou em fazer o contrário? Você está meio perdido, o que você faz? Você aumenta o tempo gráfico. Sabe o que vai querer dizer isso para tua cabeça? Calma, calma. Vamos olhar isso de longe. É isso. O Alexander Elder, ele dá essa dica. Em todos os livros dele ele repete isso. Mas é bem legal. Que quando você aumenta o tempo gráfico, é como se você estivesse olhando a floresta. Você está lá perdidão. Você está perdidão lá na floresta. Quanto mais dentro do mato tu tiver, mais perdido você tá. Agora, se você tivesse um drone, jogasse esse drone visse de longe onde você está e conseguisse te informar aonde geograficamente você está. Utilizar tempo gráfico maior é isso. É você poder se localizar geograficamente melhor. Entendeu? Então, usar referências temporais maiores, por mais que você queira usar um tempo gráfico menor, vai te ajudar. Bruno, mas você disse para mim no início que o que você ensinar ia servir tanto para o day trade, tanto para o swing trade, tanto quer dizer que eu só posso usar gráfico semanal, gráfico mensal. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que para cada gráfico que você tiver, você precisa ter uma referência temporal maior. Então vamos supor que você opere mini índice, que é um ativo, para quem não sabe, é um ativo que as pessoas costumam fazer day trade na nossa bolsa. Eu faço diariamente. Deixa eu tirar aqui, beleza. Seguinte, a maior parte das pessoas utiliza o gráfico de 5 minutos. Tem uns doidos que usam 1 minuto. Já usei muito 1 minuto. Mas quanto menor for o tempo gráfico, mais difícil vai ficando. Você pode procurar o seu semanal, porque, por exemplo, no swing trade eu posso usar o gráfico diário e posso usar o semanal para me ajudar, para eu conseguir olhar a floresta. No day trade, o meu semanal do day trade poderia ser um gráfico de 30 minutos, por exemplo, em que eu consigo ver com clareza o que está acontecendo. Eu consigo ver com clareza que aqui entrou uma força vendedora com força compradora muito forte, né? Eu consigo ver que aqui, onde estava vindo uma força vendedora, começou a aparecer indecisão, indecisão, força compradora, reverteu. Consigo ver de maneira muito clara isso aqui. Consigo ver a força compradora continuando esse movimento e consigo ver também que isso estava em cima de uma região de média móvel. Ou seja, um ponto de suporte em uma tendência. Né? Então, fica muito claro para mim, nesse ponto, saber que eu preciso comprar. Enquanto se eu vou olhar lá o gráfico de 5 minutos, eu tenho mais micro movimentações para analisar, e aqui eu dava tudo que isso ia cair. Mas se eu olhasse a floresta, eu ia ver que a história não era bem assim. Entendeu? Então, por isso que é bom você olhar sempre uma referência temporal maior, porque ela vai te ajudar muito. Beleza? Ah, Bruno, mas se eu for operar o gráfico maior, o meu stop vai ser maior. Isso não existe, cara. Isso não existe. O stop é o que você define. O stop, ele é o tamanho do seu lote. Tá? Vamos falar para ações aqui, por exemplo, aqui operações. Você pode operar 100 ações, 200 ações, 50 ações, uma ação, quantas ações que você quiser. Entendeu? O que vai definir isso? O quanto você vai perder. Quanto mais ações você operar, quanto mais ações você entrar em uma operação, maior vai ser o seu ganho, mas maior vai ser a sua perda. Entendeu? Então, se você quer perder pouco, entra com pouco. Aqui no mini índice é a mesma coisa. Se você quer perder pouco, se operava 5 contratos usando gráfico de 1 minuto, mas você só perdia dinheiro, usa um tempo gráfico maior e usa um lote menor. O seu ganho vai ser proporcionalmente maior também, porque você vai pegar movimentos maiores. Entendeu? Então, isso é uma outra coisa que, para mim, foi uma virada de chave assim também. Porque eu sempre usei tempo gráfico maior, porque lá no início eu aprendi isso e tal, mas a sacada de que se eu pego um 5 minutos e um 30 minutos é igual
eu olhar diário e semanal, essa sacada eu não tinha. E uma sacada melhor ainda. Uma sacada melhor ainda. Que o gráfico semanal é infinitamente melhor do que o gráfico diário. Que o gráfico diário, cara, antigamente era o seguinte: o gráfico diário era o principal, o semanal era só para tirar dúvida, né? Era só para olhar a floresta. Hoje em dia, quando eu tô fazendo swing trade, o semanal é meu gráfico principal. Porque o semanal, cara, você vai tomar menos stops, você vai precisar olhar o mercado só 2 vezes na semana, sexta e segunda. Acabou, não precisa olhar mais dia nenhum. E você pega movimentações maiores. Então por que eu vou ficar perdendo tempo ali girando no diário se eu posso fazer a mesma coisa olhando o semanal, vou tomar menos stop, vou ganhar mais dinheiro? Então o gráfico semanal, e os padrões são mais fortes no gráfico semanal porque eu tenho mais tempo para eles se formarem. Então eu tenho menos ruídos ali. Então, se eu sei que o semanal é um gráfico top, eu uso o gráfico semanal e o gráfico diário eu uso ele apenas para operacionalizar ali, para ter um desconto na hora de entrar, entendeu? É o contrário do que as pessoas normalmente fazem. Beleza, falamos sobre enxergar a floresta. Bom, depois que você fez toda essa análise, agora eu vou tornar tudo mais objetivo para você. Te trouxe até aqui, falei que ia tornar mais fácil para você. Quem aguentou, quem ficou até aqui vai receber um presente agora. O presente é o seguinte, uma técnica. Vou voltar lá em Bradesco. Pode ser em qualquer coisa, tá? Essa técnica ela serve tanto para swing trade quanto para position trade, tá bom? E eu vou mostrar lá no day trade também. Primeira coisa que eu faço é olhar o meu gráfico semanal, porque ele é mais claro, eu tenho menos barras para analisar. Fica muito mais simples de eu fazer aquilo que eu estava falando para vocês no início da aula. Então, por exemplo, eu vejo que aqui tem desequilíbrio do preço completamente para o lado comprador. O preço está muito desequilibrado para o lado comprador. Ele não está nem encostando nas médias. O que eu faço? São os momentos mais gostosos de operar. Eu sei que durante esse período inteiro aqui, eu vou no gráfico diário e eu vou conseguir comprar pullbacks em média. O que é pullback? Pullback é esse retorninho que ele dá, esse desconto. Então, no gráfico diário, todas as vezes que ele vir para a região de média, vão ser pontos de compra. E aí você pode esperar uma barra de força ao seu favor. Se você quer comprar, você espera uma barra de compra. Uma barra de força a seu favor para você entrar, ou simplesmente você compra quando entrar na região de média. Tá? Então, todos esses pontos onde as pessoas estariam vendendo, achando que o mercado ia cair, você comprou com mais desconto e ganhou dinheiro e elas perderam dinheiro. Entendeu? Então é assim que o profissional faz. Olha como é que a gente falou de tanta coisa avançada, você aprende complexo para ficar fácil no final. Então, bem simples, né? Bem simples essa técnica. Muito simples. Legal. Só que foi muito mais fácil eu identificar que a tendência estava forte para o lado do comprador olhando o gráfico semanal. Entendeu? Então eu sei que durante esse período inteiro eu vou querer comprar. Aí aqui eu começo a ver que ainda está em tendência de alta, mas a média está ficando mais no meio dos preços. O preço não está mais desequilibradão para cima das médias. Aí tu não vai acreditar, né? Porque o cara vai falar, numa menor parte do tempo, o preço faz isso daqui. Que é um ciclo de rompimento. Que é quando o mercado vai, ele tem muita urgência, tem muito desequilíbrio, né? O preço não toca nem a média, lembra que eu falei desequilíbrio pro lado do comprador, porque saiu alguma notícia, né? É uma coisa atípica, não acontece o tempo inteiro, acontece poucas vezes. E aí, o cara tá vendo? Aqui ia ser difícil, porque aqui eu tô vendo que é compra no 30 minutos. Tá claro aqui que é compra no 30 minutos, mas para operacionalizar agora, você tá vendo? Fica difícil. Porque não voltou, não fez pullback.
Tá bom. Você pode, quando você vê que o preço está excepcionalmente forte, cara, você sabe que é só comprar que você vai ganhar dinheiro e ponto. Só que quero manter, né, a mesma linha do que eu venho fazendo. Em algum tempo gráfico, o preço está fazendo pullback. O preço sempre está fazendo pullback. Cada barrinha dessa aqui de compra, tá vendo? Em algum tempo gráfico menor, como se fosse aqueles bonequinhos, tu vai tirando um, aí tira outro, aí tira outro. Em algum tempo gráfico menor, essa barrinha aqui foi isso daqui. Teve um pullbackzinho em algum tempo gráfico menor. Aí o que você faz aqui, nesse momento? Você não está analisando um minuto. Você já viu no 30 lá que você quer comprar, você olhou no 5 que tem muita força. No 1, você não vai analisar um minuto, que você não vai conseguir. Você só vai operacionalizar. Aqui você consegue enxergar os pullbacks. Nos 5 minutos, não é que não está fazendo pullback, é que você não está enxergando esses pullbacks. Mas aqui você consegue enxergar os pullbacks. Aí você vai operacionalizar isso daqui. Tá bom? O que mais? Que aqui tu achou que ia ficar sem resposta, né? Mas aí, aqui não viu, ó. Nos 5 minutos não tem pullback. Vamos achar esse pullback? Tu vai, em algum desce que tu vai achar esse pullback. Mas isso aqui, pessoal, esse desequilíbrio muito forte, é raro, que é decorrente de notícia. É um ciclo que, inclusive, eu não busco pullback. Eu sei que isso aqui é tão difícil de acontecer que quando acontece eu já sei identificar esse ciclo de rompimento, que, meu irmão, é só comprar. Tem muita urgência. Vai comprar e já vai direto. É comprar na veia, que a gente vai comprar e já vai na veia ali, não vai nem te dar calor. Só que é isso, eu tô tentando pegar as coisinhas aí certinho e deixar bem objetivo para vocês. Ó, Bitcoin. Será que funciona, Bruno? Tô achando que não funciona para Bitcoin não, hein? Tô achando. BTC, o SDT. Vamos botar o SDT. Vamos lá, então. Vamos lá. Gráfico semanal. Você quer comprar aqui? Você quer comprar isso aqui? Olha o tamanho dessas barras. Não tá dando medo? Não tá dando medinho? Não tem força vendedora aqui? Tem muita agressão na venda? Você quer aguardar isso aqui perder força, minimamente, né? Aí o que ele faz aqui? Essas barras fortes, começa a virar doji, doji, doji. Doji é o quê? Que eu falei para você, essas barrinhas que tem muita sombra, indecisão e fraqueza. Começa a ficar fraco, 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 pum. Comprador mostra que tá dominando. Ó, no semanal, cara, isso aqui. Aí, ó, só alegria, vamos lá. Aí aqui, eu já sei que o negócio é compra. Tá fácil. Eu olho no gráfico fácil. Aí eu desço depois pro gráfico difícil, só para operacionalizar. Aí o que eu vou fazer, ó? Vou comprar, vou comprar, vou comprar. Caraca, cara. Tu não tá acreditando ainda, né? Vamos lá, semanal. Média móvel tá fazendo o quê aqui? Tá no meio do preço. Aqui tá lateral. Aí aqui o que aconteceu? O preço desequilibrou completamente para a ponta compradora. No gráfico maior, que é o gráfico fácil. O que eu quero fazer a partir daqui? Operacionalizar, não é isso? Vocês já aprenderam a operacionalizar. Eu vou lá. Qualquer pullbackzinho em região de média móvel, eu vou querer comprar. Onde todo mundo está vendendo desesperado porque o negócio está caindo, você sabe que é a oportunidade de comprar mais barato. E aqui, olha o desequilíbrio. Olha não voltando para bater na média. Olha o desequilíbrio. Aí, Bruno, acho que tu vai... Pô, Bruno, ó. Aqui não fez pullback. Sente que está ganhando energia e você está sem referência, aí sim você faz aquilo. Ou você já compra. Quando você vê que está assim, compra. É ciclo de rompimento, é muita energia. Compra ali e deixa o negócio explodir. Entendeu? Mas, ó, aí que sim. Eu vou analisar um minuto? Óbvio que não. Óbvio que eu não vou analisar um minuto. Peraí que aqui é mais recente. Tá carregando. Óbvio que não. Óbvio que não. Ó, aqui, acho que foi a partir daqui, né? Que começou a ficar muito, muito agitado. Aqui. Olha os descontos aqui que você queria.
É isso, meu filho. Mas não é para você comprar mais barato, não. Só para você conseguir entrar. Esquece essa história de, vou comprar mais barato. Pô, vou usar um gráfico aqui mais curtinho para me dar um desconto. Não é isso. Você tem que sempre usar o certo. Gráfico semanal, né, no caso de uma... Ou se for num day trade, um gráfico maior que você vai escolher. Vai ser o seu semanal do day trade. E aí você desce para operacionalizar num gráfico que você consiga entender. Não conseguiu operacionalizar nele, aí sim você desce. Mas não faz isso por ansiedade. Você só vai fazer isso quando você vê que tá tão desequilibrado, tem tanta força que ele não vai fazer pullback. Entendeu? Você vai ficar expert em identificar isso. Aí você tenta operacionalizar no tempo gráfico menor. Ou você estuda ciclos de price action que você não vai ver nessa aula. Porém, se você quiser continuar comigo, se você gostou dessa aula aqui, saiba que eu tentei passar muita coisa em uma aula de 1 hora e pouca. Então, sei que você deve estar cansado agora, tirando os cabelos. Mas saiba você que eu tenho um treinamento com vídeos editados, ou seja, não tem conversa fora, ali não tem tempo morto, que nem tem cursos aí, né, que tem muito tempo morto de vídeo. Não, os vídeos são todos editados, dão um trabalho do cão para editar. Os vídeos são todos editados. São mais de 40 aulas. E se você entrando no curso, todo mês tem aula nova, tá? Eu tenho uma ideia aí desse curso ter mais de 70 aulas. E essas aulas vão ser adicionadas sem custo adicional. Então, você está comprando um curso vivo, que é vitalício. Tem mais de 40 aulas já gravadas lá para você já estudar. Eu, eventualmente, faço aulas ao vivo. Aulas ao vivo não existe. Eu faço aulas ao vivo com meus alunos. Inclusive, se você entrar agora, na próxima semana já vai ter uma aula ao vivo comigo, tá? A gente vai poder trocar ideias, já vou poder tirar dúvida sua, inclusive dessa aula aqui. O meu curso, se você entrar no site agora, você vai ver que ele está sendo vendido a R$ 897, que diga-se de passagem, está barato. 897, um curso que tem mais de 40 aulas, tem suporte via WhatsApp, tem um monte de coisa. É um curso para você não precisar fazer mais nenhum curso. Ele fala de day trade, swing trade, position trade, vai te tornar expert em gráfico para você fazer qualquer operação que você queira realizar, tá? Inclusive em toda aula, eu sempre penso nas duas pessoas. Eu falo, para quem faz swing trade é assim, para quem faz day trade é assim e tal. Então é um curso que realmente penso na transformação das pessoas. Eu vou abrir uma oportunidade única para quem assistiu até o final aqui, tá? Oportunidade única. Meu curso de 897, você comprando ele até amanhã, você vai comprar por 297. Não estou brincando não, vou te mostrar o curso aqui agora. Ó. Você vai comprar por um curso com mais de 40 aulas, ó, 56 aulas, por 297. 297. São R$600 de desconto. É um valor ridículo. Você vai recuperar isso primeiro mês de operação. Você vai recuperar isso daí. Entendeu? Inclusive tem premiações, tem coisa que eu faço. Vou mostrar para vocês que eu não gosto de falar, não gosto de mostrar. A gente começa com o módulo iniciante. Para quem ficou perdido na aula de hoje, porque não sabe nem como é que cria conta na corretora, como é que de fato vai lá e compra e tal, eu tenho um módulo para iniciante com 14 aulas. É quase um curso dentro de um curso. Então, para quem é iniciante, para quem começa do zero, vai entender sobre renda fixa, renda variável, plataforma profissional, o que é modalidade de trade, gráfico mais utilizado, stop. Cara, vai aprender a operar vendido, que é operando contra o mercado, apostar na queda do mercado, ganhar com a queda. Olha que coisa legal. Tu já aprende isso no módulo de iniciante. Tipos de ordem na corretora, abrir conta na corretora, tudo. Tem tudo aqui, cara. Nesse módulo iniciante, é só um módulo iniciante. Bônus de plataformas, que eu vou te ensinar a mexer nas plataformas. Teoria de Dow. Lembra que eu falei ali um segundinho de teoria de Dow? Tem um módulo inteiro disso, que eu explico a teoria de Dow integral, ensino várias coisas que o Dow falava, que as pessoas não falam por aí, que as pessoas... É telefone sem fio. O cara aprende um pouquinho e ensina aquele pouquinho que ele ensinou. Eu não me contento com isso, cara. Eu gosto de ir a fundo. Eu comprei os livros, entendeu? Eu vou, leio, vejo que o cara tá falando na fonte, tá? Inclusive um livro legal que eu recomendo aí para vocês é o livro do John Magee, que é a Análise Técnica das Tendências das Ações. É um livro incrível e ele é considerado a Bíblia da Análise Técnica. Então aqui, cara, já é aula. Só com esse módulo aqui você já ganha dinheiro. Em qualquer bolsa do mundo, em qualquer modalidade operacional. Depois a gente vai para o Price Action raiz, né, que é o Price Action do Magee. E, cara, muitas aulas também.
Cada aula dessa aqui tem 1 hora, mais ou menos. Tem muita aula, tá? Mas pode ficar tranquilo que as aulas são objetivas, né? Aqui ficou um pouco cansativo hoje, mas as aulas são bem objetivas, tem edição e tal. Força dos candlesticks, que você não vai aprender só padrão de candlestick, eu ensino os padrões que são exóticos, tipo, eu não ensino padrões exóticos, ensino padrões exóticos que funcionam e tal, mas também ensino a leitura avançada de candlestick, que é o que eu utilizo, que é a análise barra-barra, que é o que funciona. Então aqui, ó, mapa do ouro. Dinâmica de preço, em que eu ensino coisas que de fato você vai conseguir operacionalizar o mercado, fazer operação na prática para ganhar dinheiro. Então vou te ensinar técnicas com linhas de tendência, técnicas com canais, estratégias que à primeira vista parecem ser simples, mas que dão muito resultado. Mostro testes disso. Gaps na leitura clássica e na leitura moderna. Como é que você opera gaps e ganha dinheiro? Não é aquela leitura... é tudo prático aqui, cara. Indicador técnico. Eu falo mais um pouco sobre médias móveis. Eu falei ali, mas eu falo na prática. Te dou o número de médias móveis. Falo as médias móveis que são melhores para você utilizar. Tem um método próprio meu que eu desenvolvi de utilizar o IFR, que é um outro indicador técnico, que você vai aprender aqui. Retrações e projeções de Fibonacci, que para responder aquela pergunta das pessoas, aonde é o alvo? Onde é a saída? Onde eu entro? Isso é uma ferramenta para você saber onde você vai entrar e onde você vai sair. Não precisa falar mais nada, né? Gerenciamento de risco é o mais importante. Aqui no primeiro a gente fala sobre estatística relacionada ao trade. E depois a gente fala sobre gerenciamento de risco e position size, que é essencial para você ganhar cada vez mais dinheiro e perder cada vez menos dinheiro, tá? Então aqui todo profissional tem que saber isso daqui. E a gente fala de maneira profunda, uma aula de mais de 1 hora, aula incrível, aula editadinha, mas a aula são toda bonitinha, tem lá, é aula maneira, não é aula meia boca não. O estrategista, aqui é a parte que o pessoal gosta, né, de estratégias, é quando eu condenso todas as informações que foram faladas ao longo do curso para te trazer, aí sim, os setups, as estratégias. E, cara, muita gente pula para isso daqui, não faça isso. Tudo que está aqui atrás é ouro. São aulas que eu dou muita dica, eu falo de vários assuntos em cada aula. Então, cada aula, eu fiz esse curso para que cada aula fosse um curso. Cada aula é um curso dentro do curso. Negócio doideira. Foi cansativo pra caramba gravar isso daqui. Eu te vender por 297 porque eu realmente quero transformar, quero que vocês venham junto comigo. Eu aprendo muita coisa com quem eu ensino. Hoje mesmo, cara, entrei numa operação que foi um aluno meu que me falou. Eu não tinha visto. Um aluno meu me falou, pô, compra tal cripto aí que tá bom, não sei o que lá, tô ganhando dinheiro pra caramba, que tem que até agradecer o cara. Aluno meu. Então, a gente tem que estar junto. Seguinte, aí tem um desafio que eu faço aqui para premiar o pessoal e tal. Uma coisa legal, pessoal, é que eu tenho estratégias tanto para o cara que é position trade, tanto para o cara que faz swing trade, position trader, swing trader, day trader, tá? Os 3 públicos estão atendidos dentro desse curso, você não precisa comprar nenhum curso adicional. Então, eu tenho técnica de position, técnica de swing, técnica de day trade. Tudo aqui, beleza? E o mais importante, eu te ensino a pescar primeiro, para depois você fazer o setupzinho. Não é setup pronto para você ficar engessado e meu setup para funcionar, setup perdido está vendido. Não, você aprende a montar a tua própria estratégia. Aqui é só para quem é preguiçoso e quer utilizar o que já está pronto, testado, validado. Eu mostro aqui backtest que eu fiz, mostro conta real, mostro tudo. Cara, só vem. E aqui o módulo Você é o Chefe, aonde eu... Olha que molezinho eu dou. Aonde eu pergunto para vocês quais são as aulas novas que vocês querem ver. Então, além de comprar um curso por 297, eu não sei se eu falei esse valor antes, mas é 297 até amanhã, tá? Se você comprar esse curso até amanhã, 297 vai ser o valor. Senão, depois você não adianta chorar. Tá lá, 897. Você ainda pode escolher novas aulas. Você vai falar, pô, Bruno, eu gostaria de ver, na próxima aula que você gravar, eu gostaria que fosse de tal coisa, tal. Eu vou juntando, que o pessoal quer gravar uma aula sobre aquilo, tá? Então, vou ficar muito feliz com a sua presença, de recebê-lo no meu curso, no meu treinamento. Fico muito feliz de você ter escutado isso aqui até o final. Se você está aqui, é que você está comprometido. E realmente, eu aguardo e espero que você tome essa decisão, porque é um custo muito pequeno que você vai receber em troca. Entendeu? E pode contar comigo que eu vou pegar na sua mão, vou te ajudar. Se você tem algum tipo de dificuldade para entender as coisas, eu vou te ajudar também. O suporte que eu dou é absurdo.
Então, é isso aí. Aguardo você lá e não demora não, senão não vai ter vaga depois quando você entrar. Já corre aqui, já corre lá para garantir pelo valor que eu tô te falando. Então, te aguardo lá. Até mais.